porque aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 6, verso 22 até o verso 27. Números, capítulo 6, do verso 22 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Amém. O Senhor aplique essa verdade em nossos corações, que possamos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amados, essa passagem bíblica que nós lemos, ela apresenta aqui para nós a conhecida bênção sacerdotal. A bênção que Deus ordena a Moisés para que o profeta Arão e seus filhos proferissem sobre o povo de Israel. E esta bênção, ela expressa o desejo do Senhor de conceder proteção, favor e presença constante no meio do seu povo. Nela nós encontramos três pedidos principais. Primeiro, que Ele abençoe e proteja o povo. Segundo, que Ele olhe com favor e bondade. E terceiro, que Ele se agrade e lhe dê a paz. O olhar do Senhor aqui, quando Ele fala que Ele olha com favor, o olhar do Senhor simboliza a sua presença e a aceitação, indicando que Ele se deleita com o seu povo e está atento ao seu bem-estar. Ele está atento ao bem-estar do seu povo. Assim, essa bênção, ela revela a intenção de Deus de estar presente, de proteger, de iluminar e de guardar o seu povo em todas as circunstâncias. E isso deve ser para nós um motivo de consolação e segurança, tal como foi para Israel. O versículo 27 lembra que o poder de abençoar vem de Deus, e que os sacerdotes apenas invocam essa bênção em seu nome, ressaltando assim que a verdadeira bênção é um ato misericordioso de Deus para com o seu povo. Mas alguém poderia perguntar se é correto usar as palavras da antiga aliança no culto hoje, no culto da igreja moderna. E por que perguntar isso? Porque hoje o povo de Deus hoje, ele vive na nova aliança. Nós não celebramos mais a ceia da Páscoa. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E nós podemos então perguntar se aquelas palavras que os sacerdotes de Israel proferiam, se ainda são válidas para nós hoje. E a resposta é claro que sim. É a mesma validade. E muito mais agora, na que nós estamos de nova aliança. Porque agora nós temos um novo sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo. E é nele, e somente nele, que a antiga bênção tem validade para nós hoje. Porque ele veio ao mundo para concretizar na vida do seu povo a antiga bênção. Deus nos tem abençoado ricamente em Cristo Jesus. É isso que diz Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Sendo assim, eu quero trazer a mensagem desta noite sobre o tema: o Senhor quer abençoar seu povo por meio dos sacerdotes. E também que nós possamos entender o que esse texto sagrado significa para nós hoje.
primeiro ponto da mensagem, então, é: sua bênção é a consequência da sua presença no meio do seu povo. Sua bênção é a consequência da sua presença no meio do seu povo. Tem muita coisa que nós precisamos entender para nós sermos abençoados. Quem é o abençoador? Quem é abençoado? O que é abençoar realmente? E por que esta bênção está registrada aqui no final do capítulo de Números, capítulo 6? Vamos começar então pela última pergunta: por que ela está aqui no final de Número 6? E nós deveríamos de fato ter lido todos os capítulos anteriores antes de nós ouvirmos esse sermão. Mas como não dá para nós fazermos isso agora, eu recomendo que os irmãos durante a semana façam em casa. Então vamos entender a situação de Israel aqui no contexto de Número 6. Qual é a situação? O povo de Deus estava acampado no deserto do Sinai e Deus mandou fazer uma contagem do número de soldados. Até mesmo porque Israel não ia ficar para sempre acampado no deserto. A ordem era marchar para Canaã e conquistar a terra prometida. Deveria lutar contra os inimigos para poder herdar as promessas que Deus tinha feito. E se fizermos uma comparação de tempo, contextualizarmos esse texto, a pergunta é: onde é o acampamento do Senhor hoje? Aqui na igreja, na casa de oração, o local onde o Israel de Deus se reúne como seu povo, onde acontece o ajuntamento solene. E quem são os seus soldados hoje? Nós, somos nós. A igreja do Senhor hoje somos nós, os soldados de Deus, e que não devem ficar aqui sempre acampados, mas marchando para conquistar a Jerusalém celestial. No Antigo Testamento, os soldados marchavam para a guerra contra os seus inimigos com espadas, com lanças e com escudos. Hoje nós não usamos mais estas armas, pelo menos não estamos usando agora, Não sei se precisaremos usar um dia, mas nós precisamos estar preparados com armas espirituais, empunhando a palavra, a espada da salvação, que é a palavra de Deus, e revestidos com oração, para que possamos enfrentar os inimigos, que são diferentes dos inimigos daqueles tempos, para podermos herdar a terra prometida e para usufruirmos das promessas de Deus. E falando do acampamento, a coisa mais importante é que no meio dele ficava o santuário de Deus, o tabernáculo. Isso significa, conforme Números capítulo 5, verso 3, que Deus habita no meio do seu povo. Mas isso tem consequências. Exige de nós uma responsabilidade. Israel tem de ser um povo santo, porque o seu Deus é santo. Por isso que Deus dá as instruções sobre a ordem do acampamento e sobre o serviço sagrado do sacerdote. Atentem para o que diz Números capítulo 5, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contaminem seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Ou seja, nós temos que estar atentos para não contaminarmos o acampamento onde Deus está habitando. E deve ser assim, pois o Deus que é santo está presente no meio do seu povo. É neste contexto da presença santa de Deus no meio do seu povo que nós lemos sobre um importante serviço que era a incumbência dos sacerdotes. Qual era o serviço? Abençoar o povo de Deus no acampamento e durante a marcha para a terra prometida. Por isso, é perfeitamente compreensível que aqui, bem aqui no final do capítulo 6, nós possamos encontrar esta bênção sacerdotal. Ela está justamente antes do povo marchar. E o Senhor deixa claro que Ele quer abençoar os israelitas, porque esta é a mais maravilhosa consequência. A presença de Deus
no meio do seu povo. Essa é a maravilhosa consequência que nós podemos ter, ser abençoados porque Deus está no nosso meio. A grande bênção é a presença de Deus. A grande bênção é a presença de Deus. Agora, alguém também poderia perguntar por que a bênção está justamente escrita logo após a lei para os nazireus. Será que tem algum motivo para isso? Sim, claro que sim. Tudo na Bíblia tem motivo, né? E as duas coisas estão ligadas. A lei do nazireu e a bênção de Deus, elas estão ligadas entre si. O que era o nazireu? O nazireu, ele era um israelita que fazia um voto especial para se consagrar ao Senhor. O verso 5 diz: será consagrado ao Senhor. E cumprido fielmente o seu voto, o nazireu era abençoado pelo Senhor. Aí então vem a bênção sacerdotal para nos ensinar três coisas sobre estes nazireus. Primeiro, é que não só os nazireus, mas todo o povo deve se consagrar ao Senhor. Todos nós devemos nos consagrar ao Senhor. Deus está dizendo o seguinte para nós: Israel é meu povo e eu sou o Deus deles. A minha bênção estará para sempre sobre eles. Então o primeiro ponto é que não só os nazireus, mas todo o povo de Deus deve se consagrar ao Senhor. Segundo, Deus está dizendo: nazireus não se tem sempre, mas os sacerdotes sempre existirão para dar a minha bênção ao meu povo. Ainda que não haja mais, hoje nós quase não vemos nazireus, pessoas que se consagram totalmente ao Senhor, não fazem nada a não ser consagrar somente ao Senhor, mas sacerdotes sempre existirão para abençoar o Senhor. E o terceiro é que a bênção de Deus não é só para alguns, mas para todos do seu povo que se consagram a Ele. Quem é que vai ter as bênçãos de Deus? Aqueles que se consagram ao Senhor. Então, irmãos, o lugar em que Deus profere a sua bênção para o seu povo é muito apropriado. Naquele tempo era no meio do povo de Israel, onde ali no meio existia o tabernáculo. Hoje, onde é que é? Na igreja. É aqui que nós nos acampamos. O povo acampado, quase pronto para marchar para a terra prometida, com Deus no seu meio, será abençoado pelos sacerdotes Arão e seus filhos. E isso é uma consequência maravilhosa, porque a presença de Deus estava no meio do seu povo. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo. Ele é um Deus bondoso, e não apenas bondoso, mas Ele é a fonte de todas as bênçãos. Mas Israel é um povo pecador, que não merece as bênçãos de Deus. Aí então entra quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos abençoa por meio de quem? Por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Da mesma forma que lá Deus abençoava o povo por meio do sacerdote Arão, nós somos abençoados hoje por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. É Ele o substituto de Arão e seus filhos. Jesus é o nosso grande e perfeito sacerdote. Ele mesmo está presente em nosso meio para nos abençoar. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ele subiu aos céus, abençoando sua igreja na terra. A bênção vem da onde? A bênção vem do céu, onde Ele, Jesus, está ali agora, em seu corpo glorificado. Mas espiritualmente Ele está onde? Ele está conosco agora. A ceia do Senhor, por exemplo, ela testifica, ela confirma a presença de Cristo em nosso meio, e simboliza a bênção de Cristo, que nos dá perdão dos pecados, nos dá vida eterna e fortalece a nossa fé. Jesus, Ele nos alimenta e nos fortalece
para a nossa marcha até a Canaã celestial. Que bênção para a igreja poder desfrutar da presença de Jesus Cristo no nosso meio. Isto é bênção, porque é Ele que abençoa o seu povo. Segundo ponto da nossa mensagem de hoje: sua bênção é manifesta na vida do seu povo. Sua bênção é manifesta na vida do seu povo. E falando da bênção de Deus na vida do seu povo, há uma outra questão que surge: o que é a bênção de Deus? Muitas vezes nós falamos em bênção, mas o que é a bênção de Deus? E observe que no nosso texto, que o verbo abençoar, ele aparece 3 vezes. Nós temos aqui 3 versos, o verso 24, 25 e 26, que nos explicam o que é a bênção de Deus. E vocês podem ler e percebam que cada verso apresenta algo específico da bênção do Senhor. Vejamos lá o que diz o verso 24: o Senhor o abençoe e o proteja. Deus abençoa seu povo porque Ele o guarda. O Antigo Testamento relata muitas bênçãos que Deus derrama na vida do seu povo. Que tipo de bênçãos? Filhos, saúde, terras, bens, propriedades. Mas a pergunta é: o que são todas essas coisas sem a bênção do cuidado do Senhor? Nada. Ou seja, o que nos adianta ter tudo o que achamos que precisamos? Filhos, saúde, terras, bens, propriedades. O que adianta termos todas essas coisas e não sermos cuidados nem protegidos pelo Senhor? Não adianta nada, é tudo em vão. Mas o bom de tudo isso é que Deus guarda o seu povo. Ele é quem nos protege de todo o mal. Deus guarda o seu povo, Ele protege de todo o mal. Israel, irmãos, não precisaria ter medo dos inimigos na sua caminhada até a terra prometida. Por quê? Porque o Senhor estava no meio deles para guardá-los contra os inimigos. A jornada de Israel não foi uma aventura cega. Eles não pegaram, se levantaram e saíram a êxodo. Não foi um trabalho perdido, um trabalho em vão. O Senhor estava com eles para abençoá-los com a sua proteção. Nós somos o Israel de Deus hoje. Nós também não precisamos temer o inimigo na nossa caminhada. Por quê? Porque o Senhor está para nos guardar. É Ele que vai à frente. A nossa caminhada e as nossas lutas não serão em vão. A nossa caminhada e as nossas lutas não serão em vão, porque Deus está à frente. Se você é um filho de Deus, você não precisa andar ansioso, não precisa andar com medo do futuro. Por quê? Porque o Senhor é quem te guarda. É o Senhor quem te guarda a cada dia, em tudo que você faz. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, o guarda de Israel está com os olhos atentos para cuidar de você. É isso que diz o Salmo 121. Aconteça o que acontecer em sua vida, o Deus de Israel, fiel, fará todas as coisas cooperarem para o seu bem e te levar para o céu. Aconteça o que acontecer em sua vida, o Deus fiel fará todas as coisas cooperarem para o seu bem e te levar para o céu. Agora, observe o verso 25. Diz assim: que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. O Senhor é luz. Na escravidão do Egito, quando o povo estava ali escravo do rei e escravo do pecado, não havia luz para Israel, só havia trevas. Mas agora Israel é povo salvo do Senhor. A luz da salvação do Senhor brilhou no meio do seu povo. Deus, Ele agora olha para o seu povo com bondade e com misericórdia. Para quê? Para salvá-lo. É isso que significa, irmãos, o resplendor do rosto do
Senhor sobre o seu povo. Deus, Ele age com misericórdia para salvar o seu povo. Israel não merece nada. Nós não merecemos nada. Israel não merecia nada porque era povo de dura cerviz. Nós não merecemos nada porque também nós somos povo de dura cerviz. Quantas vezes somos rebeldes? Quantas vezes somos desobedientes? Quantas vezes não confiamos? Mas a graça de Deus brilhou sobre eles. Como a graça de Deus brilha sobre nós por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, em Cristo, o rosto do Senhor brilha sobre nós. Nada merecemos, irmãos. Nada merecemos do Senhor, tal como o Israel do Antigo Testamento. E por natureza, nós vivemos nas trevas do pecado. Mas a luz da salvação do Senhor veio até nós. Cristo é a luz da vida. É Ele aquele que ilumina o nosso caminho até o céu. João 8,12 diz o seguinte, diz a palavra do Senhor: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Amém. Este verso de João 8,12, ele é um retrato vívido de Deus, olhando favoravelmente, graciosamente para os seus adoradores. Quanto mais próxima a pessoa estiver de Deus, maiores as bênçãos. Sem Ele, nós estamos perdidos na escuridão do pecado. Mas nele, em quem? Em Jesus, nós temos a luz da salvação. E isso é uma bênção maravilhosa que Deus nos dá em Cristo. Isso é maravilhoso para nós. Temos essa certeza. Porque Ele derrama sobre nós a sua misericórdia para nos fazer andar na luz da salvação. Ele derrama sobre nós a sua misericórdia para nos fazer andar na luz da salvação. Agora observe o verso 26. Diz a palavra de Deus: que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. O Senhor, Ele olha atentamente para o seu povo. Ele está interessado nas nossas vidas. Ele nos olha com olhar de benignidade. Ele nos olha com olhar de amor. Para quê? Para nos dar a bênção da sua paz. E o que é desfrutar da bênção da paz do Senhor? É ter um Deus que não mais está irado conosco. Agora, esse Deus que antes estava irado, mas agora em Cristo não está mais, agora Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus compassivo para conosco. A paz é o bem-estar perfeito e completo entre o pecador e Deus. A paz é o bem-estar perfeito e completo entre pecador e Deus. Mas a pergunta é: como isso é possível? Como é possível que um Deus que é santo e se ira contra os pecados pode viver em paz com pecadores? É justamente por causa do sacrifício de Cristo que Ele é o príncipe da paz. A bênção da paz que Deus nos dá em tudo tem a ver com a obra de Cristo. Jesus é a nossa paz, pois foi na cruz que Ele reconciliou o pecador com Deus, quando Ele tomou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Então, se nós somos reconciliados com Deus, é por causa de Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles eram instrumentos da bênção da paz, quando eles ofereciam sacrifícios e intercediam pelo povo de Deus. Hoje, Deus nos abençoou por meio de seu Filho, o nosso sumo sacerdote, que se ofereceu uma única vez por nós, lá na cruz, e vive a interceder por nós na glória dos céus. Ele intercedeu uma vez lá na cruz e permanece intercedendo conosco, por nós, nos céus. Deus não olha mais irado para nós, agora Ele olha com olhar de amor, porque na cruz seu Filho pagou o preço da nossa redenção. Ou seja, não é porque nós somos pobrezinhos pecadores não, viu?
mas é porque Cristo pagou o sacrifício. A cruz ele é o altar da paz entre Deus e o seu povo. A cruz é o altar da paz entre Deus e o seu povo. Por causa de Cristo, Deus se liga a nós de novo, com bondade e com amor. Perceba, irmãos, que a paz é uma iniciativa divina. Nós não procuramos a Deus primeiro, mas Ele em Cristo tomou a iniciativa de nos salvar. Veja o que o Senhor ordenou aos sacerdotes no verso 27 de número 6. Ele diz: assim Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Amém. Os sacerdotes, irmãos, eles levantavam a mão, as mãos, no gesto de colocar o nome do Senhor sobre o seu povo. Irmãos, isso é graça. É graça. É imerecido. É graça. Imagine só, Deus liga o nome dele ao nosso. Isso então nos faz lembrar do batismo. Por exemplo, no batismo, Deus ele liga o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao nosso. Isso significa que o Deus triuno está empenhado em trabalhar em nosso favor. Isso significa que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer nos abençoar por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quando vocês ouvem a bênção do Senhor no final do culto, lembre-se que esta bênção não são palavras vazias, não são apenas repetições de palavras, não são apenas palavras para cumprir um protocolo, não, meus irmãos. As palavras de bênçãos no final do culto é para acompanhar você em todas as circunstâncias da sua vida. O Senhor é o teu Deus e você pertence a Ele. O Senhor é quem te guarda dia e noite. O Senhor é a tua luz nos dias mais escuros. O rosto do Senhor brilha sobre você e o seu olhar está atento para buscar o teu bem. Ele é a tua paz. Ele é a tua segurança. Por isso, a grande importância da igreja de se reunir, como estamos fazendo aqui nessa noite, pois é justamente no ajuntamento solene que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos abençoa. Para quê? Para que ao sairmos daqui, nós possamos lutar as nossas batalhas e enfrentar os nossos inimigos. A bênção dele se manifesta a cada dia na sua vida e te acompanha até o fim na sua marcha para o céu. A bênção de Deus, ela se manifesta na tua vida aqui, agora e para sempre. Isso é maravilhoso para nós, mas também nos chama a uma responsabilidade. E é justamente o terceiro ponto da pregação. A sua bênção inclui a responsabilidade do seu povo. A bênção de Deus, irmãos, ela traz responsabilidade para nós. E que responsabilidade é esta? Entenda uma coisa, queridos. Quando Deus nos abençoa, Ele fala conosco. Deus abençoando o seu povo, é Deus falando coisas boas para o seu povo. Ou seja, a bênção de Deus está na sua palavra. Agora, nós não devemos e nem podemos pensar que a bênção de Deus, quando é pronunciada, é um tipo de fórmula mágica, que ao ser proclamada, vai por fim a todas as provas, todas as tribulações, todas as tentações, e só trazer bênçãos. Não é isso. Não é bem assim. Não é um amuleto contra o mal. Pois se fosse isso, seria paganismo. Os povos pagãos que não conhecem o verdadeiro Deus pensam assim. Eles são cheios de misticismo, são cheios de superstições, são cheios de amuletos. Seus sacerdotes que falam em nome de seus falsos deuses parecem ter uma força mágica para mudar uma situação instantaneamente. Isso é ilusão.
Isso é loucura. Como Deus de Israel, não é assim. O que Ele promete em sua bênção, Ele garante que vai realizar, pois Ele é Deus fiel a si mesmo, e Ele é todo poderoso para fazer todas as coisas. O que é que diz o verso 27? Eu mesmo o abençoarei. Os sacerdotes são apenas canais de ação, mas as bênçãos vêm de Deus, e todas estão registradas na sua palavra. Está no cumprimento da sua aliança com o seu povo. Quando Deus fala e abençoa pela boca dos homens, Ele garante o que promete. Não é o que eu falo, mas é o que Deus fala por meio da sua palavra. A bênção é garantia de Deus. A sua palavra tem poder. Ele quer abençoar o seu povo com a sua palavra, por meio da sua palavra. É esta palavra que nos abençoa dia após dia. E é aqui então que entra a nossa responsabilidade. Deus nos promete muitas bênçãos em Jesus Cristo por meio da sua palavra. Qual é a nossa responsabilidade nisso então? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que crer e obedecer. Nós temos que crer, obedecer e confiar na palavra do Senhor. Porque se nós não crermos, não obedecermos e não confiarmos na palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor não nos alcançarão. Concluindo, queridos, hoje nós vemos crentes que têm resistência de obedecer ao Senhor, muitas vezes com medo da reação do inimigo. Esconde-se e não assume sua vida cristã com medo, com receio e vergonha de como ele será visto pela sociedade. Muitas vezes compactua com as coisas erradas, pratica coisas erradas, porque a sociedade pratica também. Se todo mundo faz, eu faço também. E muitas vezes ele faz porque ele não quer ser visto como um bobo, como um tolo, como um quadrado. E eu te digo que se você vive essa falsa vida cristã, é porque você ainda não crê, não obedece, nem confia em Deus. E na verdade, se você vive uma falsa vida cristã, é porque você ainda não foi convertido. Deus tem bênçãos sem medidas para aqueles que creem, que obedecem e que confiam. Deus tem bênçãos sem medidas para aqueles que creem, que obedecem e que confiam. Crer no Senhor, irmãos, nos garante sua proteção, sua salvação, sua luz, sua paz. Creia que sua bênção é real e se manifesta na nossa vida. A bênção está na palavra de Deus. Mas para nós desfrutarmos dessa bênção, não temos que somente ouvi-la, mas nós temos também que confiar nela e temos que obedecer. Eu preciso crer na palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Afinal de contas, irmãos, quem é abençoado por Deus? É o descrente? É o ateu? É o hipócrita? Não, nenhum deles. A maravilhosa bênção de Deus está sobre aqueles que confiam na sua palavra, que obedecem e que consagram suas vidas a Ele. Portanto, creia no Senhor, viva pela fé do Filho de Deus e desfrute de suas bênçãos agora e para sempre. Creia no Senhor, viva pela fé do Filho de Deus e desfrute de suas bênçãos agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, que nos faça crer na sua palavra, para que sejamos um povo abençoado. Vamos orar? Com as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que a irmã Anália